Beleza, ó. Tá, tá inicializada a gravação. Então, ó, aula passada, a gente fez voltou o backup do banco, né? Então a gente foi lá no localhost lá e a gente subiu um backup do banco de dados. O banco de dados que eu disponibilizei para vocês foi o do Campeonato Brasileiro, lá, coisa assim, que é o campeonato de futebol. Nesse banco de dados, ó, nós temos então, ó, nós temos a tabela clube. A gente está trabalhando em cima do clube. Então lá no clube eu tenho uma lista, eu tenho uma lista de clubes, ok? E aí o nosso intuito era criar um back-end que conseguisse consultar essa lista de clubes. Para a gente criar um back-end que conseguisse consultar, né, uma API que ia consultar essa lista de clubes, então a gente criou o diretório. A gente criou aqui, ó, back-end, ó. A gente criou aqui um diretório de back-end. Dentro de back-end, a gente criou uma pasta. A gente criou uma pasta clube. E aí, dentro de clube, a gente criou um arquivo index. E esse arquivo index, a gente configurou ele da seguinte forma. A primeira coisa que ele tem aqui, ó, esse arquivo index, é que a gente configurou o cabeçalho dele. Ele só vai poder escrever JSON. Então, ele não vai escrever nada diferente de JSON. Não usei, não estou usando ainda, mas eu vou usar os dados enviados. O que são os dados enviados? Esse é um arquivo de back-end, uma API back-end. Então, quando eu quiser consultar essa API back-end, por exemplo, e eu quiser mandar lá, consulte todos os clubes que começam com A, eu vou ter que mandar dados para lá. Então, eu vou pegar os dados que eu vou mandar para essa API back-end por esses dados enviados aqui. Ok? E aí, o que nós fazemos com esses dados enviados? A gente imagina que quem está enviando dados para essa API de back-end, quem está enviando dados, está enviando esses dados no formato de JSON. Então a gente está decodificando o JSON, a gente está usando esse método JSON decode, então está decodificando os dados enviados para nesse momento transformar esses dados enviados numa array de dados, né? Chave de associação e valor. A gente criou aqui um PDO, usando aqui então o driver de conexão com o banco de dados PDO do PHP, né, do PHP MySQL. Então a gente está apontando para a base de dados clubes, que é campeonato de futebol, na verdade, que a gente quer usar. O usuário é root e a senha aqui é vazia, né, a senha vazia. Então a gente está apontando para essa base de dados. E aí aqui a gente fez um comando, que é um select, né, o meu comando SQL, selecionar todos os clubes. E aí a gente está fazendo o seguinte, ó. Aqui por enquanto eu não estou usando ainda, daqui a pouco eu explico aqui, mas aqui a gente está fazendo o seguinte. Com o driver de conexão, a gente criou aqui um objeto de conexão a partir do driver de conexão PDO. Então, a partir desse objeto de conexão, ó, CX-PDO, que a gente acabou de criar, a gente prepara o comando para ser executado no banco de dados. Então, estou preparando o select para ser executado. E aí eu vou ter já a minha conexão preparada para execução. E aí, nesse momento aqui, eu criei uma variável chamada de dados, nessa variável do tipo array. Então, eu tenho uma array dados. Dentro dessa array dados, eu tenho um result. Eu inicializei o result como false. E dentro de dados, eu tenho aqui, ó, dados. Eu criei, é como se eu fosse poderia até colocar aqui valores, ó. Quer ver? Dados, valores, só para diferenciar, tá? Valores. Ok? E aí eu mando executar. Todo esse. Quando eu tenho, então, um objeto de conexão criado a partir do driver PDO, eu tenho esse método execute. Esse método execute, ele pega aquela conexão que está preparada, né? Aquela que já está com um comando já inserido dentro dela, que no caso, o nosso comando aqui é o selecionar todos os clubes, e eu mando executar. Se der certo, se ele for no banco, executar esse comando e conseguir dados dessa execução, ele vai retornar verdadeiro. Então, por isso eu usei ele dentro de um if. Então, se retornou verdadeiro isso aqui, se ele retornou verdadeiro essa consulta, eu verifico se o número de linhas afetadas, né, se existe, retornou verdadeiro, beleza, deu certo. Mas tem linhas afetadas, né? Trouxe alguns clubes para mim. Então, se o número de linhas que ele trouxe para mim
for maior do que 0, então quer dizer o quê? Que ele conseguiu dados lá. Se ele conseguiu dados, eu pego, então, o meu array dados, ó, tá vendo? Array dados, ele tem a posição result. Eu mudo o result para true, ok? Mudo o result para true. E aí, para os valores, ó, para os valores, tá? Eu adiciono, então, toda a leitura que eu obtive do banco, eu adiciono aqui dentro de valores, tá, ok? E aí, para finalizar, a gente codifica ele para JSON, tá? Para ele poder escrever. Não, perfeito. Ok. Pessoal, aqui, ó, tá vendo o que ele retornou para mim, ó? Retornou true, que deu certo. Então, ó, ele tinha começado dados como o quê? Eu tinha inicializado ele como falso. Então, se deu certo, ele mudou para true, ou seja, existe dados. E os valores, que são, então, todos os dados encontrados, tá? Ó, os valores são os dados que nós encontramos que ele retornou cada um dos clubes. A gente usou na aula passada uma ferramenta que é o Insomnia para poder fazer consulta à URL. Então, ó, vou subir o Insomnia aqui. Agora, observem aqui que eu fiz o seguinte. Eu fiz uma verificação aqui, ó, se i7, né, se existir o envio de dados e busca existir. Então, se existir uma busca agora, tá? Ele vai se comportar de forma diferente. Então, se existir uma busca, o comando, ó, não vai mais ser o comando padrão. Tá vendo que eu estou sobrescrevendo o comando? Se existir uma busca, tá? Ele vai fazer um select tudo de clubes, onde o nome do clube for, né? Eu dou um like aqui, for parecido com, e aí eu estou usando os coringas, né? Eu quero que ele seja parecido com o quê? Com o que for buscado. Então, observe aqui, ó, foca aqui, ó, na busca, tá vendo? Ó? Ele está olhando se existe uma busca. E como é que vai existir uma busca? Eu peguei aqui, ó, tá vendo dados enviados? Então, a busca tem que estar dentro dos dados enviados. Então, aqui na ferramenta, ó, o que a gente vai preparar a ferramenta aqui? Na hora da gente enviar para lá, ó, para onde que a gente está mandando, ó? Está mandando para esse diretório aqui, ó, que é a minha API de back-end, ó. Minha API de back-end está onde? Localhost, site, back-end, clube. Então, eu estou mandando para a API de back-end. Então, ó, localhost, site, back-end, clube. E o que é que eu vou mandar? Eu tenho que mandar os dados no formato de JSON. Então, aqui, ó, eu estou criando um JSON, tá? Ó, estou criando um JSON. E o que é que eu estou verificando lá se existe? Uma busca. Ó, busca. Tá vendo? Se busca, existe. E eu estou passando para a busca. O que eu estou passando para a busca? Eu estou passando para a busca cor. Tá vendo? Cor, né, que na verdade é de Corinthians, né? Qualquer time que começa com C-O-R. Então é para buscar, pelo menos para mim, o Corinthians aqui para busca. E agora eu vou enviar a busca, ó. Buscou para mim. Tá vendo? Ó? Resultado true, tá? Resultado true. E aqui Corinthians. Vou buscar outra aqui agora, ó. Eu vou buscar um outro aqui, vou tentar com A. Ó, colocar com A. Com A vai buscar alguns times. A vai ter bastante. AT. Vai buscar Atlético para mim, tá vendo? Ó, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Ok? Então, tá vendo que eu tô agora. Eu mando a busca, ó. Tô enviando a busca. E ele vai pegar essa busca onde, ó? Onde que ele pega essa busca? Ele vai pegar essa busca aqui, ó. Ele vai verificar os dados enviados. Então a busca vai vir aqui dentro. É um JSON. Aí a gente transforma. Ó, aí a gente transforma, pessoal, por favor. Ó, aí a gente transforma os dados enviados, a gente decodifica ele para ele virar uma array para poder trabalhar. E aí eu verifico, ó. Houve uma busca nesses dados enviados? Houve uma busca? Se houve uma busca nesses dados enviados, eu faço agora um select e eu pego a busca que foi enviada e passo para ele. E agora eu vou configurar, então, todo o meu front-end em cima disso daqui. Vou configurar meu front-end. Então, o meu front-end, ele se encontra aqui na API, ó.
o meu front-end ele vai estar aqui, ó, no site, ó. Eu vou ter aqui site, tá? Site, e aqui o meu front-end está aqui, ó, que é o meu index principal. A gente tinha feito na aula passada uma calculadora lá que estava fazendo o cálculo, eu vou modificar tudo isso aqui. Então, vou ir lá no meu index. É isso que vocês vão ter que fazer, tá bem? Ó, tô aqui no meu index principal. E aqui no meu index principal, vou começar fazendo uma pequena alteração aqui. No dados que eu vou fazer a consulta. Eu vou criar aqui como se fosse um formulário de consulta aqui. Então, aqui eu vou colocar, vou apagar. Na verdade, eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou recriar isso aqui. Vou colocar aqui uma label aqui, uma label bus. Na verdade, não vou nem colocar uma label, não. Vou colocar um input direto. Um input. Esse input, eu vou colocar ele do tipo texto mesmo, não tem problema. Vou dar um ID para esse input. Vou colocar campo, ou melhor, txt busca. Tá? Esse aqui é o nome dele, txt busca. Estou dando um ID para ele. Agora, vou colocar um botão aqui, colocar um placeholder aqui dentro, só para ele poder buscar times. E aqui, ó, vou colocar agora um botão aqui embaixo, ou um botão. E aí esse botão vai ser buscar. E aqui eu vou colocar um ID para ele, ID, ok? Então, olha o que eu estou fazendo, ó. Estou criando um campo para você preencher os dados, ok? Para você preencher os dados. E eu estou criando um botão buscar aqui. Na verdade, eu não vou nem criar um botão buscar. Vou deixar sem botão. Conforme você for digitando, ele já vai filtrando automaticamente. Beleza? Então, agora na tabela, o que eu tenho aqui na tabela? Eu vou modificar minha tabela. O que um time tem aqui pra gente? Ó, o time ele vai ter o nome do time, o estádio, tá? O nome e o estádio do time. E capacidade do estádio e o número de títulos. Então, do time, eu vou falar que ele tem um nome do time, tá? Ele tem o estádio do time, a capacidade do estádio, capacidade do estádio e o número de títulos. Então, isso aqui são os dados que um clube vai ter para mim, ok? Agora, o meu index, ó, a partir desse momento, o meu index é para ficar assim, ó, tá? Buscar o clube e o estádio. Agora, a gente vai fazer o seguinte, já não vai existir mais o BTN calcular, tá? Isso aqui não existe mais. A gente vai usar o jQuery ainda, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Usar o seletor do jQuery aqui. Nós temos aí, então, um ID agora. O ID que nós temos agora é o BTN buscar, tá? Ctrl C nele aqui, ó. BTN buscar. Ponto. Vou usar aqui change. Vou usar a mudança. Então, sempre que esse campo for modificado, né, que ele for alterado, né, vou dar que uma mudança ocorrer nesse campo. Então, sempre que uma mudança ocorrer, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar uma função que vai ser uma função, então, de busca. Então, sempre que houver, então, uma alteração, o que é uma alteração? Isso aqui, ó. Coloquei um F aqui, é uma alteração. Coloquei um C aqui, é uma alteração. Então, sempre que uma alteração ocorrer no campo busca, ok? Sempre que eu ocorrer no campo busca, eu tenho que colocar um ID aqui, senão não funciona. O txt busca, sempre que ocorrer. O que eu vou fazer? Eu vou preparar os dados para mandar para o meu, né? Vou preparar os dados para mandar para o meu back-end, ok? O meu back-end. Então, quais são os dados que eu preparo? Vou criar uma variável,
tá? A variável. Vou chamar ela de envio, ou melhor, busca. Vou chamar ela de busca, tá? Busca. É um nome, eu tenho que dar um nome para essa variável. Essa variável busca, ela vai ser um JSON. O que, que eu tenho que mandar lá para o back-end para ele funcionar? Eu tenho que mandar um campo busca para ele. Eu sou obrigado a enviar um campo busca. Ó. É o que ele pede, ó. O back-end, ó, ele pede um campo busca, tá vendo? Ó? Então eu tenho que enviar um campo busca para ele. Então busca. Enviar um campo busca. E qual é o valor? Qual é o valor da busca? O valor da minha busca é o que está escrito lá no meu TXT busca. Então é o que tiver escrito aqui é o que eu vou mandar. Então, ó, o que, que eu vou mandar para ele, ó? Ponto val, que é o valor. Então, o valor do campo. É exatamente isso aqui que eu vou mandar para ele. Tá? E aí a minha API de back-end, ó, a minha API de back-end, ela vai me responder o que que ela me responde a API de back-end quando voltar, ó. Quando ela voltar, é, ela vai me responder o seguinte, ó. Ela me responde o resultado e os valores. Para a ida, como dados de envio, ele só pede a busca, mais nada. Ele só pede a busca, tá? Então eu não preciso colocar mais dados nenhum. O que eu preciso aqui é desse campo aqui, então a minha busca. E aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu preparar essa busca aqui para transformar ela num JSON, mas no formato de string. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever ele. Então, para a busca, eu vou sobrescrever a busca. Atribua o quê? Atribua o JSON, tá? JSON.stringIf, para transformar ele num string, senão eu não consigo enviar via protocolo HTTP depois os dados. E quem que eu vou transformar? O busca. Só estou sobrescrevendo, na verdade. Estou transformando ele num string. E aí, depois que eu fizer isso aqui, ó, o próximo passo é a gente enviar os dados, igual a gente fez na aula passada. Ó, tá? Enviar esses dados aqui e depois mandar sobrescrever. Então, eu vou enviar esses dados agora. Então, agora eu vou usar aqui do jQuery a requisição Ajax dele, né? Vou pegar aqui, post, vou enviar um post. E para onde eu vou enviar esse post? Ó? Então, ó, a gente envia os dados e uma função callback. Então, primeiramente um post aqui. Para onde é que eu vou enviar esse post aqui? Eu vou enviar para site.backend.clubs. Eu vou enviar para esse destino aqui, ó. Então, eu vou enviar para cá. É para cá que eu vou enviar. O que é que eu vou enviar para lá? Para lá eu vou enviar o busca. A busca que eu quero. Ok? A busca. E aí, quando ele receber esses dados, vou fazer uma uma função callback, que ele vai pegar esses dados de volta. Então, resposta. Vou pegar essa resposta. Ok? E o que, que eu vou fazer com essa resposta? Vou operar a resposta aqui. Ok? Então, toda vez que eu receber uma busca agora, eu quero preencher nessa tabela de clubes agora, eu quero preencher. Então, aqui, ó, eu vou mudar os resultados. Na verdade, nem precisa mudar, deixa resultados mesmo. São os clubes, ó. Resultado. Eu vou lançar nessa tabela. Então, do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui, ó, só que aqui não vai ser um ADD. Não, aqui não vai ser um ADD, não. Vou fazer um pouquinho diferente aqui. Ó, agora, toda vez que eu receber a resposta de volta, primeira coisa, a resposta ela vai vir para mim num formato. Eu vou dar um console aqui só para a gente verificar se está funcionando. Ó. Vou dar um console.log e eu vou pegar a resposta aqui. Só para a gente verificar se funcionou. Ó. Tá? Vou apagar isso aqui que vai dar erro. A partir de agora, essas coisas aqui vai dar erro. Esse aqui eu vou deixar comentado, porque se eu esquecer, eu tenho que deixar no Ctrl C depois. Eu vou apagar tudo isso aqui. Não existe mais, ó. Só resumimos tudo isso, tá? Nisso aqui. E agora, vamos dar uma olhada. Vamos verificar se deu certo, ó. Vou chamar agora meu site, tá? E eu vou abrir aqui, ó, no inspecionar elemento. Vou vir aqui no console, tá? Só vou tirar aqui. E agora eu vou tentar fazer uma busca. Não. Opa.
Não deu certo. Calma aí, deixa eu ver por que não deu certo aqui. Toda vez alteração, txt busca, id, change, jQuery on change. Deixa eu ver qual que é a função. Deve ter usado uma função errada aqui. Deixa eu ver por que não deu certo. Calma aí, rapidinho, alerta. Deixa eu verificar se um alerta vai aqui. Ué, o OnChange não está funcionando. Ele é para ir buscar no outro, mas ele está por algum motivo ele não está funcionando. Deixa eu abrir um anônimo aqui. Não. Não, funcionou. Oxi. Ué. É, não é um change, calma aí. Tem que usar outra. O on-change não vai dar certo. É a hora que sair. O on-change ele só pega a hora que sai. Qual que é uma função que eu uso quando on-key down, né? Não on-key up. Deixa eu ver qual que seria o equivalente aqui, ó. Em jQuery. É jQuery on-key up. On-key press. On-key up. Deixa eu ver qual que seria o equivalente aqui. Ó, key up. É porque senão não vai dar certo. Só quando você sai de cima que ele vai funcionar. Vou pegar essa função aqui, ó. Que é a hora que eu soltar o mouse, quer ver? Vai ser melhor usar essa função aqui. Ó, on key up, né? Key up, a hora que eu tirar, que eu digitei a tecla já, soltei a tecla, tá? Ou melhor, ou on key press, geralmente eu uso mais também. Deixa eu ver o on key press. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Calma aí. Ah, deu certo. Resultado. Ó, deu certo, tá? Então, ó, deixa eu só tirar o alerta daqui, ó. O key-up, que é a função que eu verifico toda vez que eu tirar, né, que eu pressionei a tecla, a hora que eu soltei a tecla, ele executa. Então, ó, a partir de agora, a gente já começa a ver os resultados aqui, ó. Só dar um atualizar aqui. Ó, olha o resultado, vai começar a aparecer aqui, ó, time com F, ó. Se eu olhar em resultado, ó, tá vendo, ó? Resultado true, tá? Valores, ó, Flamengo e Botafogo, FL, ó. O outro resultado, ó. Dois resultados, ó. Ó, Flamengo e Fluminense. Tá vendo? O A agora, ó, só um resultado, tá? Que é só agora eu tenho aqui só o Flamengo, tá vendo? Então, eu estou conseguindo já buscar os dados no meu back-end. Agora, o que eu preciso? Só lançar os dados do back-end. Eu preciso lançar os dados agora na tabela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho agora a resposta. Então, para o meu resultado, ó, para o meu resultado, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o seletor do jQuery, seletor do jQuery, para o ID, tá? Para o ID resultados, que é a minha tabela,
eu vou querer lançar os resultados. Então, se eu quisesse escrever esses resultados, seria o quê? Eu faria aqui, então, uma TR, né, que é uma linha, e dentro dessa linha eu faria um TD4, né, que são 4 dados, vezes 4. Seria isso aqui que eu vou lançar. Nome, depois o estádio, a capacidade do estádio e o número de títulos do clube. Então é exatamente isso que eu preciso. Então eu vou dar um Ctrl X isso aqui. Vou vir aqui e vou fazer o seguinte, para resultado, ponto. Eu quero fazer um ADD aqui, tá? Vou adicionar aqui os resultados. ADD não, ADD é para classe, calma aí, é HTML. Eu vou adicionar um HTML dentro dele. E aí, qual que é o HTML que eu vou estar adicionando dentro dele? Ó? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. O HTML que eu quero adicionar dentro dele é o seguinte HTML, ó. Eu coloco crase, isso aqui, né? Não é nenhuma aspa, é uma crase mesmo, para permitir eu fazer interpolação. E aí aqui dentro eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou adicionar então esse HTML. Só que nós temos um problema. Resposta aqui. Olha só o que acontece, ó. Resposta, a gente tem que dar uma olhada. O que eu tenho na resposta? Na resposta eu tenho um resultado, verdadeiro ou falso, ó, tá vendo? Ó, na resposta, ó. O que eu tenho? Eu tenho um resultado, verdadeiro ou falso. E aí, aqui, ó, eu tenho uma array, que é onde está o meus, né, propriamente dito, meus clubes. Tá vendo? Então, eu tenho, então, resultado, se for verdadeiro, e a minha array. Então, por exemplo, se eu colocar um resultado que não existe aqui, ó, resultado, tá vendo? Resultado falso, ó, não encontrou nada, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, antes de eu começar a fazer isso aqui e adicionar, propriamente dito, eu vou fazer o seguinte, ó, se a minha resposta, que é o que me voltou, ó, se resposta, ponto, resulte, que é o que existe aqui, ó, resulte, ó, que é o que ele me devolve, ó, resulte, tá vendo, ó? É o que ele me devolve, ó, tá vendo o resulte aqui, ó? Então, ó, se resulte, tá? Se resulte, eu preciso colocar se for igual a true, preciso colocar se resulte for igual a true? Na verdade, não. Resulte já é verdadeiro ou falso. Então, se ele for verdadeiro, então se resulte for verdadeiro, aí eu vou fazer uma abertura desses dados. Eu vou fazer, se ele for verdadeiro, eu vou fazer uma abertura desses dados. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for each agora aqui, ó. Então, se for verdadeiro, agora eu vou fazer um for each, um array for each. Eu vou pegar a minha resposta, olha lá, ó, resposta, ponto, ponto que é onde é que estão os valores, ó, dentro de valores, ó, valores, ok? Ó, resposta, ponto, valores. Então, estou fazendo, ó, peguei a resposta, ponto, valores. Dentro do result está verdadeiro ou falso. Dentro do valor está a lista de clubes. E aqui, cada elemento que ele encontrar vai ser um clube. Então, para cada clube que eu encontrar, eu quero fazer alguma coisa. Primeiramente, eu quero mostrar os clubes. Ó, console.log, eu quero mostrar o clube. Ó, cada vez que eu passar por um elemento da minha lista, eu vou mostrar um clube. Ok? E aqui, ó, a hora que eu executar isso aqui agora, vamos lá, vamos atualizar isso aqui. Ó, vou começar a consultar aqui, ó. Olha lá o que ele trouxe para mim aqui, ó. Com D, ó. Ele trouxe um único clube com D, mas se eu trazer com F, ó, com F. Aí ele trouxe para mim com F cada um dos clubes com F, que tinha F, tá vendo? Ele tá escrevendo os clubes para mim, ó. Ó, vamos só atualizar aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Vou atualizar aqui, ó. Colocar V aqui. V. Olha com V o que ele trouxe para mim, ó. Vasco, ó. Vasco e Vitória. Tá? Trouxe Vasco e Vitória aqui para mim. Na lista de clubes, ó. Eu acabei dando um enter acidental que ele fez de novo, tá? Mas, ó, vou de novo, ó. Apagar. Ó, tá vazio. V.
Ó, trouxe Vasco e Vitória, tá? Se eu colocar um I aqui agora, ó, só vai trazer o próximo aqui, ó. Ele vai trazer só o Vitória aqui no próximo. Então, o meu for each já está varrendo a minha lista de clubes. Vou dar um apagar tudo aqui, ó, limpar tudo aqui, e eu vou digitar aqui, ó, o 0, ó. Vai buscar aqui para mim agora uma lista com todos os clubes, ó. Então ele já está buscando os clubes para mim. E agora eu tenho que fazer o quê? Com cada clube que eu encontrar, cada clube que eu encontrar agora no for each, eu vou montar um resultado aqui, ó. Para cada clube eu vou montar um resultado. Então, se existir o clube, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável aqui, let tabela de clube. Tabela de clubes. Opa, clubes. Oh, meu Deus do céu, clubes. Ó, tabela de clubes. E aí, essa tabela de clubes, eu vou inicializar ela como vazio aqui. E aí, eu sempre vou fazer o seguinte, ó. O que eu quero atribuir aqui para o resultado? Eu quero atribuir, então, para o resultado a minha tabela de clubes. Então, no resultado, depois eu vou estar atribuindo, então, a minha tabela de clubes. Só que para cada clube encontrado, eu vou fazer o seguinte, ó, para cada clube encontrado, eu vou fazer o seguinte, ó, para a tabela de clubes, para a minha tabela de clubes, mais igual é o quê? É um acréscimo. Para o que existe dentro dele, adicione mais igual. Mais igual o quê? Mais igual isso aqui, ó. Ó. Isso aqui. Eu vou ir adicionando todos os clubes encontrados. Eu vou adicionar, ó. Cada clube encontrado, eu vou adicionar para essa tabela de clubes. E depois que eu finalizar aqui a tabela de clubes, aí eu adiciono essa tabela de clubes, então, dentro do resultado. Pode até colocar isso daqui, ó, dentro do if, ó, Ctrl X, e depois do for each aqui, ó, a gente pode colocar ela. Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Cada vez que ele encontrar um clube, eu vou fazer o seguinte, para clube, ponto, o que eu quero do clube? A primeira coisa que eu quero do clube, ó, é que um clube tem? Aqui, ele tem alguns dados, ó, que ele voltou na array para mim, ó. Eu sei que ele tem um nome, ó. Eu quero o nome do clube. Então eu quero do clube, eu quero o nome do clube e assim por diante. Vou fazer o mesmo com os demais, ó. Clube, ponto. O primeiro é o nome, o outro é o estádio, né? Tem que ser igualzinho tá aqui, tá, pessoal? É igualzinho o retorno, ó. Estádio. O outro é o número de títulos. Não, é o clube, não, a capacidade do estádio. A capacidade do estádio. E aí, por último, aqui eu quero o número de títulos desse clube. Número de títulos. E agora, olha lá o que nós vamos ter agora, a partir desse momento. Só é que tá com um probleminha de UTF-8 lá. Estádio. Brasil. Tá tem um 7, não sei de onde aqui. Ó. Luso Brasileiro, 7. Tem um 7 lá no banco lá, mas tudo bem, ó. Tá vendo, ó? Agora nós temos já uma lista de clubes, ó. Flamengo, ó. Flamengo, tá vendo? Tá vendo como que a gente conseguiu fazer uma consulta muito rápida, ó? Corinthians, olha lá, ó. Arena Corinthians. Palmeiras. Ok? Então a gente já conseguiu criar aí, ó, um sisteminha que ele busca no banco e adiciona uma lista pra gente. Beleza? Ó, então, na nossa aula depois, eu vou parar a gravação aqui.